Imagine o nosso mundo, a rua que você vive, a pracinha do seu bairro, o shopping que você frequenta no final de semana. Agora, apague a energia elétrica, silencie a internet e todas as comunicações que você conhece. Deixe então que o pânico se espalhe entre sussurros, entre conspirações, entre o medo de todo mundo que tá ali sem entender o que tá acontecendo muito bem. Porque a única coisa que vocês sabem é que aconteceu o colapso. E então, as mortes começam. Mas por que isso aconteceu? Do nada, esse colapso, as mortes, a ruína da civilização. Isso tudo é um mistério. A natureza ela passou a tomar espaço de uma forma violenta. E nada mais é como era antigamente. E aí, RPGista, tudo jóia? Aqui é a Clara, da Dupla Crítica, e hoje eu quero falar sobre assimilação. E esse sistema de RPG, ele se passa num cenário apocalíptico brasileiro, onde a evolução de Darwin não levou milhões de anos para acontecer. Ela aconteceu em poucas horas. E o que mais te perturba, o que mais te incomoda e que te deixa sem entender o que está acontecendo, você já está contaminado. E para entender a assimilação, todo esse universo, você precisa entender sobre a teoria de Darwin, o darwinismo mesmo. Evolução da espécie, sabe? Só que levada de forma muito extrema. Porque depois do colapso, que é o nome que eles dão para esse evento, algo infectou toda a biosfera da Terra. Humanos, animais, insetos, tudo, fungos, micro-organismos, todos começaram a ficar com mutações. E nessas mutações, nesse mundo violento, caótico, que ninguém entende muito bem como que vai ser o dia seguinte, a única coisa que vocês sabem é que o parasita quer um hospedeiro. Ele não quer matar você, ele quer assimilar você. Assim como um vírus te hospeda, ele se infiltra em você, essas mutações elas vão começar a te assimilar. E assim como um vírus usa seu corpo para se hospedar, essa infecção ela quer transformar você em um novo organismo, em um novo corpo pronto para conseguir lidar com esse novo mundo. E acaba surgindo uma nova dinâmica de sobrevivência, porque quem sobrevive não é nem mais aquele mais inteligente, aquele que tem mais dinheiro, que tem mais poder, que tem mais contatos. O que sobrevive é aquele que consegue se transformar o seu próprio corpo para conseguir se adaptar a esse novo ambiente que é praticamente inóspito. Mas se nesse universo tá todo mundo infectado, por que ainda tem humano rondando por aí? É aí que entra o cabo de guerra. Porque dentro de cada infectado, que é com quem você vai jogar esse sistema, você é um infectado, internamente está acontecendo ali um cabo de guerra, tem uma luta interna. Você tem a determinação humana, que é ainda o que sobrou da sua humanidade, tentando lutar contra a assimilação do parasita, que está querendo te consumir. Mas ao mesmo tempo, esse parasita ele só quer sobreviver, ele tá querendo te transformar em algo mais forte para conseguir lidar com o mundo que tá ali fora e que não é fácil. E falando de forma mecânica e narrativa, a soma da assimilação do parasita e da determinação humana é sempre 10. E é uma balança mesmo, por isso que é um cabo de guerra. Quando a assimilação do parasita tá mais frequente, seu corpo vai se transformando. Seu corpo ele é fisicamente alterado. Quando sua determinação humana não está das melhores, você está sofrendo por estresse, você não está conseguindo lidar mentalmente com aquilo tudo, ela vai fraquejar. Quem toma conta ali é o parasita. Mas ao mesmo tempo, quando você protege a sua comunidade, quando forma laços afetivos, sua determinação humana volta a ter lugar e a infecção começa a recuar. Mas o risco é muito alto, porque se chegar em algum momento que a sua determinação humana ruir, se você ceder ao domínio dos seus instintos e perder a humanidade, você acumulou transformações demais. Você se tornou um ser irracional, uma criatura. E essa criatura, ela vai ser completamente controlada pelo assimilador. E se for pensar nisso de humanidade e parasita, isso é uma mega metáfora entre o equilíbrio entre a sanidade e o que é moral. E você ainda tem que lidar com isso sofrendo uma mega pressão.
Se você tá infectado demais, seu corpo começa a se transformar, você começa a perder laços, perder a sua humanidade. Mas se você fica humano demais, às vezes seus sentimentos podem te consumir de certa forma e ao mesmo tempo seu corpo pode não estar preparado para o que o novo mundo, o novo normal, esse ambiente inóspito está trazendo. E essas mutações e assimilação, elas não são genéticas. Então existem algumas formas que o parasita tem de moldar o hospedeiro. E para isso, eu vou dar uma olhadinha no livro aqui, ó, que a gente recebeu. Vou tentar pegar aqui na estante. E ó, esse livro, gente. Pra quem nunca viu pessoalmente, ele é maravilhoso. Olha essa arte aqui, olha, esse livro é muito bonito. E aproveitando para fazer uma pausa aqui, porque esse material tá muito bonito. Não, as imagens, ele é um livro pesado, então vai ser um pouco difícil de mostrar para vocês, mas as imagens são muito bonitas, as páginas, olha isso, assim, dá para ver a qualidade mesmo do sistema e tá com um cheirinho de novo, que a gente pegou isso aqui lá no DOF. Então, falando sobre as mutações, eu tô falando sobre o capítulo 4, caso você queira conferir aí no livro. É o capítulo Assimilação. Olha que lindo isso aqui. Nossa, eu adoro essas florzinhas rosas aqui. Achei muito lindo. E aqui a gente tem sobre todos os tipos de assimilação. Assimilações evolutivas, adaptativas, inoportunas, singulares. E elas são divididas aqui por naipes do baralho. Então a gente tem o coração, das copas, ouros, paus, espadas. Inclusive, aqui no livro fala sobre a anatomia das cartas aqui, ó. Elas são muito bonitas, né? A gente não tem as cartas aqui, mas dá pra ver aqui como que elas são pelo livro. E nessa tentativa de sobrevivência, não existem mais autoridades, mas quem sobreviveu tem se juntado, se agrupado em comunidades. Mas o nível de desconfiança ali, seja nas comunidades ou entre nômades que ficam perambulando, é muito grande. Você não sabe como que tá o nível do parasita ali dentro do seu contaminado. E o cenário, ele divide a história em períodos DC, depois do colapso, que variam entre 5 e 45, e cada uma das épocas possui uma característica especial. Ó, eu peguei o livro de volta aqui, porque agora eu tô comentando sobre uma parte do cenário, que não necessariamente você precisa conhecer para jogar assimilação, mas é algo bem interessante para você entender onde você tá, quem é você. E isso tá aqui no Manual dos Assimiladores, capítulo 5, que fala sobre o cenário. Vou até pegar uma colinha aqui, porque dentre os 5 e 45 DC, depois do colapso, a gente tem umas divisões. A gente tem a Era das Sombras, que fala que quem temia a assimilação havia como um tipo de maldição. A gente tem os tempos do messianismo, bibliotecas foram queimadas, teve procissões de devotos, inquisição religiosa. Depois teve o renascimento tecnológico, vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, esse livro tá incrível. E no renascimento tecnológico, com o conhecimento recuperado, a fome e doenças foram reduzidas. Isso lembra muito o que aconteceu, né, mesmo na história da humanidade. É muito legal essas relações todas. Realmente é a ideia do darwinismo em poucas horas ou em poucos anos. A gente tem o novo despertar. Alguns infectados foram tomados por tantas assimilações que passaram a ser adorados como divindades da natureza e de guerras. E assim, esse sistema já tem inúmeros diferenciais, ele parece ser muito massa, muito legal, muito diferente. Assim, muito diferente de tudo que eu já vi, achei muito criativo. Mas uma coisa muito interessante que o cenário, o sistema mesmo, ele indica é você usar a geografia local como um ponto de partida. Então você pode, por exemplo, eu e o Rafa, a gente é de BH, Belo Horizonte. Você pode viver aventuras em assimilação em BH, na cidade que você tá, onde você quiser. Usar o shopping que você frequenta, a pracinha ali da esquina que você sempre vai, a padaria que você compra pão todo dia de manhã, para jogar esse sistema. Você pode estar ambientado onde você vive. Olha que imersão massa isso. Porque imagina essa cena. Você e seu grupo estão explorando um parque abandonado, numa cidade do interior, de onde você vivia quando era criança. E aí, diante de ruínas e destroços e de tudo num cenário quase que apocalíptico, você encontra um pacote de biscoito que você costumava comer quando era criança.
E aquilo ali vai trazer inúmeras memórias de como que era a vida antes do colapso. Essa proximidade com a realidade de verdade, né? Você realmente ter, às vezes, um sabor de biscoito favorito, ou um lugar que você costuma frequentar sempre e tá inserido dentro de um cenário, num sistema de RPG, é algo que traz quase que uma empatia, que te faz ter um carinho maior por aquela aventura. No fim, assimilação não é só sobre sobreviver, não é só sobre buscar comida, água e tentar sobreviver aos perigos que podem surgir quando você está andando na rua. O maior perigo pode ser você mesmo, pode ser a sua perda de sanidade, de humanidade ali, você deixar de ser quem você era para ser apenas um parasita como um todo e não só um hospedeiro. Fiz aqui um resumo breve com algumas opiniões minhas sobre o sistema assimilação. Espero que vocês tenham curtido. E me conta aqui se vocês querem mais conteúdo sobre assimilação aqui no nosso canal. É o primeiro vídeo que a gente está fazendo sobre esse sistema que parece ser muito incrível, muito irado, com ilustrações maravilhosas. Então, ó, já manda para o seu amigo que não conhece assimilação ou que conhece, mas que ainda não tinha visto assimilação por essa lente que eu coloquei aqui para vocês. Segue a gente aqui no YouTube, no Instagram, curte esse vídeo, manda aí pros seus amigos, ajuda a gente a divulgar, que vai ajudar demais. E um beijo da dupla.